Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos continuar a revisão do livro aberto de Maurício Anish, que chama Software Testing, From Theory to Practice, e hoje a gente vai ver sobre testes estruturais, Structural Testing. Basicamente é o tipo de teste que a gente mais executa enquanto a gente está programando, e é aquele teste que a gente olha para o nosso código-fonte e do nosso código-fonte a gente deriva casos de teste para tentar verificar, achar, criar um teste que basicamente revele algum bug ali, por mais que na realidade, da maioria dos lugares, a gente na verdade faz teste não para revelar bug, e sim para confirmar o que a gente escreveu, o que obviamente é uma mentalidade bem diferente, é isso que a gente vem tentando trabalhar aqui dentro da nossa série, beleza? Então, sem mais delongas, eu quero já ir para o código com você para mostrar um pouco sobre essa técnica do Structural Testing. Só para a gente relembrar, a gente já falou aqui nessa série sobre aprendendo a testar direito, a gente já falou sobre Specification Based Test, ou seja, o quão capaz a gente é de, dado uma especificação de uma funcionalidade, derivar casos de teste a partir dali. Essa é uma técnica que a gente pode utilizar. A gente já falou também, do Boundary Test, ou seja, testar os limites além das suas condições. Então, dado que você tem uma condicional, qual valor você vai testar? E aí você tem essa sugestão de testar os limites, Então, você testa exatamente o valor que está sendo verificado na condicional e você pega os valores que estão ali do ladinho. E agora a gente vem com a outra técnica, que é derivar casos de teste da estrutura que foi realmente gerada a partir do código-fonte, da estrutura gerada no código-fonte, que muitas vezes você pode pensar em casos de testes iniciais por conta da especificação, e na hora que você vai programar aquilo, o seu código vai tomando outros caminhos, e dali também você pode derivar outros testes. E aqui a gente chega nessa combinação de Specification Based Testing, Boundary Testing e Structural Testing, que em geral, se você tentar misturar essas três técnicas, você aumenta a qualidade da sua suíte de testes pelo olhar, da revelação de bugs aí. Beleza? Uma outra coisa muito importante, quando a gente fala aqui de Structural Testing, que é a partir dele que a gente tem as análises, de cobertura de código. Então, dado que a gente tem a estrutura do nosso código, o que o nosso teste está exercitando do nosso código, Quais partes estão sendo verificadas e tudo mais. E isso que dá pra gente aqueles relatórios que muitas vezes são os relatórios que são impostos pra gente dentro da equipe, que é o seu código tem que ter 90% de cobertura, 80% de cobertura e por aí vai. Então eu quero falar com você hoje, cada um desses possíveis táticas de cobertura que você pode utilizar em cima de testes que são estruturais aí. Beleza? Então vamos nessa, eu vou aqui compartilhar o código com você. Falei 3 minutos aqui, falei até bastante, mas aqui eu tenho uma classe de um projeto legado que eu tenho utilizado aqui para vocês no canal, um projeto de um portal estudantil. Eu tenho aqui essa classe que chama Journal Entry Service Impl, ou seja, uma classe real com ifs aqui, que a gente vai buscar e tudo mais. A gente vai analisar as possíveis táticas de cobertura em cima de um código real aí, beleza? Então, a primeira cobertura que você pode usar de código é a cobertura mais básica de código, que é aquela cobertura que a gente chama de linha de código. Então você quer cobrir por linha de código, e hoje as ferramentas, pelo menos o Jacoco ali, que é uma ferramenta muito utilizada dentro do mundo Java, ela já é esperta o suficiente para você, ao invés de ficar dependendo da estrutura do código em função das linhas, como cada um formata o seu código, ele olha pelas suas instruções que estão geradas lá no bytecode, por exemplo, para conseguir cobrir de maneira mais assertiva as linhas. Então, quando você pensa em cobertura por linha de código, é meio trivial, Você vai criar um teste, por exemplo, para o método create, que vai passar por essa linha, essa linha, essa linha. Você vai criar um teste para o método save, que vai passar por essa e essa. Talvez você... Aí, quando você criar o método aqui, você vai chamar o check for transition, e aí ele vai passar, pelo for aqui, ou algo do gênero, beleza? Vai passar aqui pelo if, vai passar e tudo mais. E aí, basicamente, linha de código é simplesmente essa daí, beleza?
O que acontece com linha de código? Pode ser que você cubra, né, como seu código tem muitas linhas e muitas instruções, pode ser que você cubra muitas instruções e talvez deixe de cobrir as instruções que são mais relevantes. Vou dar um exemplo, né? Aqui nessa classe, na conta de padaria, né, dentro dessa classe aqui, a gente tem 55 até 189. Então, se eu não me engano, tem 134 linhas de código aqui. Se a gente fizer uma conta, aqui, né, se eu tenho 134 e eu quero ter 90% de cobertura, eu preciso cobrir aqui nessa classe 120 linhas, dado que são 134, se é que eu fiz a conta certa aqui. Então, se por exemplo eu deixar esses ifs aqui de fora, aqui, se eu fizer a conta aqui das instruções e deixar esses ifs de fora, pode ser que eu entre na régua da ferramenta de cobertura e vai estar valendo, porque se me pediram 90%, eu entreguei 90%. Lembra que objetivo serve para isso, serve para direcionar esforço. Se você pedir um número e você não conseguiu criar o objetivo de um jeito interessante, a pessoa vai gamificar, porque todo mundo sempre gamifica uma meta, em geral. Gamificar não quer dizer que você vai roubar. Gamificar quer dizer que você vai fazer tudo o que você puder dentro do aceitável para poder chegar lá. E isso aqui é aceitável. Pediram 90% de cobertura usando a tática de cobertura por linha de código ou instrução. E você entregou o que foi pedido. Tá tudo bem. Nenhum dev ou deva merece ser criticado ou criticada por isso. Se a meta é ruim, você está aceitando o fato que a entrega também pode ser ruim, dado que a meta não foi boa. Beleza? Então aqui a gente tem, né, esse primeiro caso. Então por isso que a gente geralmente entende que a literatura diz, né, e me parece óbvio, que se você quando você busca a técnica de tentar derivar os testes, né, desses testes interessantes da estrutura do seu código, beleza? Quando você olha só por linha, parece meio frágil, porque você pode ter o número que você quer sem necessariamente passar, né, pelas possibilidades mais interessantes ou talvez mais interessantes que você deveria ter passado. E provavelmente nós vamos concordar aqui que existe mais chance de você errar um if do que uma chamada de código atrás da outra ali, né, sem ter nenhuma condicional. Beleza? A segunda, aí você tem aqui uma quebra, né, que agora é o seguinte. Ok, né, dado que a gente não vai testar só olhando linha de código, como que a gente pode fazer? Então, um jeito que está escrito lá no livro, o nome que ele traz lá é o Control Flow Graph, ou seja, você quer achar os blocos de código, né? Dado que você tem, imagina que a gente fizesse aqui um fluxograma, e nesse fluxograma você vai ter ali, né, os losangozinhos ali que representam as condicionais, se eu não me engano. E aí você quer derivar agora casos de teste em função de todos os blocos, né? De todos os blocos de código que possivelmente podem ser executados em função de resultados de condicionais. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui, a gente tem aqui, por exemplo, um primeiro bloco que é esse if com end aqui, né? Então a gente tem esse daqui. Dentro desse bloco a gente tem agora aqui um outro, que é esse daqui. Dentro desse outro, a gente tem esse outro aqui, que é esse mais um if. Então aqui a gente tem, né, um bloco de código, dentro desse bloco tem outro bloco, aí aqui a gente tem outro bloco de código e tudo mais. Então dado que você tem, né, esses blocos de código, nessas condicionais, aí, esses ifs, ou de vez em quando você vai ter também loops que definem blocos de código, como que a gente pode derivar bons casos de teste em função de exercitar esses blocos de código aí? Aí a gente entra com a primeira possibilidade, que é o que é chamada lá no livro, né, de branch decision, ou seja, a ideia é que você olhe para a branch como um todo e navegue só por ela. Por exemplo, você poderia criar um teste aqui que exercita, por exemplo, né, aqui tem um map contains key, tem um person get school ID e coisa do gênero. Então, vou dar um exemplo, né? Se isso daqui for true
e isso daqui for true, você vai ter exercitado essa branch, você vai ter entrado, né, aqui nessa branch de código, por exemplo, né, vai ter entrado aqui nesse if inteiro aqui. Por exemplo, né, você tem aqui, né, o if person get journal source IDs diferente de null. Então você vai criar um teste que pegue esse if também aqui. O que é que, quando você olha só para a cobertura, pensando só em branches, o que é que pode acontecer, né? Deixa eu pegar um ou aqui para ver se tem algum ouzinho aqui para facilitar. Deixa eu ver se tem aqui um. Não vi se nesse código tinha um or. Não tem aqui, né? Então eu vou inventar aqui para você. Imagina que aqui fosse assim. Então eu troquei aqui, né? Botei um ou aqui. Se essa primeira parte aqui retornar true, você vai ter exercitado essa branch inteira, porque você vai ter entrado no if e rodado esse retorno aqui. E aí você pode correr, e aí você vai deixar, né, o seu teste, dado que você olha só para a branch, você não necessariamente vai precisar exercitar esse lado aqui, ó, como falso, e esse outro lado aqui como true, que também faria com que o if como um todo fosse verdade. Então, branch de código, obviamente, né, parece melhor do que a linha, simplesmente porque se você vai chegar nas branches, quer dizer que você passou provavelmente por todas as linhas necessárias ali, né? Então, um vai cobrindo o outro. Mas olhar só para a branch, quando você pensa no fluxo de controle do seu código, pode ser que você esteja deixando de exercitar condicionais que são importantes aí para o seu sistema. Então, dado esse cenário, você entra com o outro tipo de cobertura, que é o que é chamado de branch mais condicional. Então, qual que é a brincadeira aqui, né? Deixa eu deixar o ou aqui que fica fácil. Quando você tem a branch mais condicional, o que você quer exercitar agora é o seguinte. Eu quero exercitar as condicionais dessa branch aqui. Então, como que eu posso fazer isso? Eu tenho que testar quando esse lado for true, mas eu tenho que testar quando esse lado aqui, ó, for false e aqui, calma aí, e esse lado aqui for true. E aí você vai, né, tentando cobrir as possíveis combinações ali que você tem de condicionais dentro de uma branch, beleza? E aí você agora, aqui na minha opinião, né, aqui bem opinião mesmo, só para deixar claro, beleza? Eu não estou me fundamentando em nenhum tipo de pesquisa, é por observação, pela minha história programando e tal. Eu considero que utilizar a cobertura de branch mais condicional é muito, muito interessante. Beleza? Porque geralmente os erros residem nas condicionais e quando você exercita as condicionais, teoricamente você está maximizando a chance de revelar bugs. Só que aí, né, tem uma parte agora que eu considero bem teórica mesmo do livro que eu vou passar com você, mas eu acho que é um pouco desconectada do que a gente encontra no dia a dia e que talvez até ultrapasse a necessidade, mas obviamente que, de novo, né, a teoria expande para você ter mais coisas para olhar e aí depois você refina de acordo com as suas necessidades. Quando você pensa, né, no lance da branch e tudo mais, pode ser que você caia, pode ser não, você vai cair numa situação em algum momento de ter múltiplas situações ali, né? Você tem múltiplas condicionais dentro daquela mesma branch. E se você for fazer todas as combinações possíveis para verificar, pode ser que saia muito caso de teste. Mas esse exercício de olhar para todas as possíveis combinações é mais uma técnica de cobertura que chama Path Coverage. Ou seja, você quer cobrir, né, todos os possíveis caminhos que podem acontecer, né, dentro de uma determinada branch de código aqui. Então deixa eu pegar uma situação, deixa eu ver se tem um caso bom aqui que tem um endzinho que eu vi aqui em algum lugar. Então, por exemplo, aqui com esse end. Você já sabe, vamos supor que se você for fazer branch mais condicional e quiser testar todos os caminhos possíveis, o que é que você teria que fazer aqui com esse end? Você teria que vir aqui, né, e testar o verdade para um lado, você teria que testar o verdade para um lado e verdade para o outro. Aqui é como esse if, né, dado que é um end,
vai passar, né? Todo mundo aqui tem que ser verdade. Só que depois você poderia testar verdade para um lado e falso para o outro. Você poderia testar falso para um lado e verdade para o outro. E você poderia testar falso para um lado, obviamente aqui, né? E falso para o outro, beleza? Só que, vamos ser lógicos aqui, obviamente, ele explica, obviamente que isso aqui é explicado no livro, né? Que você não precisa cobrir todos os paths possíveis, simplesmente porque, caso a primeira parte da condição seja verdadeira, seja falsa, já matou a possibilidade, né, de cair para o outro lado. Então você poderia pegar aqui, né, e você exercitar com a primeira aqui sendo falso. Você também pode exercitar, por exemplo, a primeira sendo verdade. Porque se a primeira foi verdade, você precisa olhar para o outro lado. Então você vem aqui e exercita também o verdade para um lado, e aí você tem que passar pelo outro lado sendo falso. Mas, por exemplo, o falso com falso, você não precisa, né? Porque se o primeiro é falso, já matou ali o segundo. Beleza? Se fosse um OR, então só descendo aqui, né? Se fosse um OR, você vai seguir a mesma linha, né? Você vai querer testar as combinações de condicional que podem acontecer e que fazem sentido no seu código. Você não precisa exercitar algo que não faz sentido, do tipo falso com falso. E aí, né, quando você vai, então qual que é a brincadeira? É legal você pensar no path coverage, só que aí você entra para a última métrica que é ensinada no livro, que é a Modified Condition Decision Coverage, que é o quê? Você olha para o path coverage, ou seja, quais são todas as possíveis combinações das condições, das condicionais, e aí você vai escolher dentro de todas aquelas possibilidades, quais são as que fazem sentido, que é o que ele chama lá no livro, né, de lazy versus eager operations. Ou seja, você quer descobrir, né, quais são as operações ali que se você olhar só para um lado, já está bem de boa. Então o end é isso. O end, quando você olha, se a primeira parte do end é falsa, você não precisa fazer um teste que é falso verdade e falso falso. Beleza? Você só precisa botar falso de um lado e o outro lado aqui tanto faz. Você escolhe e vai com a mesma condição. Então você pode fazer falso com falso e tá tudo bem. Você já conseguiu exercitar, né, a primeira parte da condicional. Então isso daqui é legal por quê? Por que é interessante? Porque você agora, né, tem um jeito sistemático de derivar casos de teste do código que você escreveu. Eu já passei por muita situação, aqui de novo por observação, onde a pessoa escreve um código e agora ela fica assim, beleza, agora que eu escrevi, quais casos de teste que eu posso escrever? Se você não sabe quais casos de teste que você vai escrever, se você não tem um jeito sistemático de tentar derivar esses casos, você está diminuindo a chance de fazer testes que revelem bugs. E aqui agora, nesse exato momento da nossa jornada de testes, desses vídeos de teste aqui no canal, você tem a situação que você pode pensar em casos pela especificação, sem nem pensar em código. Se na especificação já tiver valores, você já pode até pensar nos boundary em valores de borda ali, né, valores de limite ali no início. E quando o seu código for escrito, você pode pensar neles de novo. E agora você tem, né, umas várias táticas que você pode escolher para brincar de cobertura de código aí, beleza? Obviamente que essa última, né, o MCDC, né, o Modified Condition Decision Coverage, é dentro das nossas capacidades como ser humano, talvez a que eu acho mais interessante mesmo. Porque no final você vai olhar só para as condições que fazem, para as combinações de condicionais dentro de cada branch que faz sentido. E aí você vai exercitando tudo, né? Obviamente, só lembrando aqui, né, que nesse tipo de código aqui, né, é um inferno para você fazer o teste. Porque você tem que testar, entrar no if e depois você tem que combinar os ifs de dentro, né? E aí você vai, inclusive, percebendo essa relação entre uma complexidade ciclomática grande no seu código e o tanto de caso de teste que aquilo
pode gerar para você. Então, geralmente você quer fugir, né? Por isso que você tenta fugir regularmente de complexidade ciclomática. Uma última coisa que é legal que ele também aborda no livro é o teste dos loops, né? Aqui. Então, em geral, o que é sugerido para o loop? É muito inspirado no boundary test. Então, para o loop, é o que ele chama lá no livro, né? É chamado de Loop Boundary Adequacy. Ou seja, quais são os casos de teste que você vai derivar ali? Aí você se inspira na parte de boundary test. Você testa o loop sem nada na lista, com um elemento na lista e com N elementos na lista. Beleza? E um último detalhe aqui que é legal, né, de falar. Percebe que eu falei aqui, né, que você tem aqui o seu end, e eu falei pra gente usar aqui a técnica do MCDC. Que é o Modified Condition Decision Converge aqui. E aí, né, no livro tem ali a fórmula, basicamente, né, que geralmente vai dar certo, para você conseguir achar quais são os possíveis casos de teste, dado uma branch com várias condições. Então, em geral, vai ser o número de condições que você tem aqui. Então, aqui a gente tem duas, né? Uma e outra. Duas. Então, vai ser geralmente o número de condições mais um. Então, se você sabe que você tem um if aqui, né? Que você tem um end, em geral, você vai ter 3 testes aqui, que é justamente o verdade, verdade, que vai fazer entrar. Você vai ter o verdade, falso, né? Que você quer, dado que a primeira é verdade, o seu segundo código está ali funcionando, e você vai ter o falso qualquer coisa, beleza? Para fazer, dado que o primeiro é falso, que você botou um valor que deveria ser falso, não deveria entrar ali no seu if. E aí eu acho que aqui agora a gente já tem, né, várias técnicas interessantes que você pode utilizar no seu dia a dia. Eu tentei colocar as técnicas num contexto de código real, porque aí acho que fica interessante, né, de você olhar, enfim, né, transportar isso para o seu cenário aí da sua vida. E eu espero que seja útil para você quando você for derivar os seus casos de teste daqui para frente, beleza? Mas bom, basicamente é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também de maneira educada. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Mas no mais era isso. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Tchau!